Juntos a partir de agora com mais uma edição do 5 Minutos de Fama, especial Big Brother Brasil. E nesse programa a gente vai falar sobre a eliminação da Gabi, que foi a 11ª participante a deixar a casa do BBB 20. Vamos falar também sobre a polêmica envolvendo o Felipe Prior, que está sendo acusado de estupro. Olha, informações quentíssimas. Temos ainda a nova formação de paredão. Temos também Thelma líder e, olha, muitos outros assuntos para a gente começar a semana bem informado em relação à casa mais vigiada do Brasil. Tudo isso, claro, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta. Não sai daí! Domingo de paredão surpresa e quem deixou a casa do BBB nesta semana foi a Gabi. Ela teve 59,61% dos votos. A Gabi enfrentou a Thelma, que teve 36,28% dos votos, e o Babu, que teve 4,11%. Olha, essa saída da Gabi, ela foi uma saída, assim, bem diferente, bem atípica, né? Primeiro porque ninguém da casa esperava um paredão em pleno domingo. Mas nessa reta final, como o próprio Thiago Leifert já informou, os paredões a partir de agora vão ser assim, vão ser mais dinâmicos. Bom, o clima na casa ficou bem pesado, é claro, porque todo mundo foi pego de surpresa, mas a saída da Gabi foi uma saída assim, do jeitinho dela, né? Como o próprio Leifert disse também, foi uma coisa assim bem leve, bem divertida. A Gabi, ela teve uma participação interessante na casa, ela não foi uma grande jogadora, né? Eu acho que faltou muita adrenalina nela, faltou questionar mais em relação aos mecanismos do confinamento, em relação aos mecanismos pela disputa do prêmio. A Gabi é uma pessoa muito mais leve, né? Acho que muito fora mesmo dessa realidade pauleira do pessoal que está ali brigando por esse prêmio milionário. Então, a passagem dela pela casa, como eu disse, foi bem legal. Ela teve um namoro com o Guilherme, né? Aliás, o Guilherme apagou todas as fotos dela do seu perfil do Instagram, a gente ainda não tem confirmação. A assessoria do Guilherme disse que eles vão conversar agora, né? Que a Gabi saiu para decidir essa história do namoro. Mas a Gabi, ela deixou uma mensagem legal na casa, né? Uma mensagem de otimismo, uma mensagem assim de amizade, ainda que ela não tivesse feito assim muita participação dentro do game. Eu acho que isso fez muita diferença. No discurso de eliminação, o Thiago Leifert chegou a dizer que faltou para Gabi a voz, né? Faltou ela se colocar mais, faltou ela falar mais sobre o jogo, enfim, criar as intrigas, criar as polêmicas. Foi uma passagem assim bem leve, né? Bom, como eu disse, o pessoal na casa ficou assim bastante surpreso com a saída dela. A Gabi inclusive deixou o confinamento pela cozinha, ela teve que sair pela cozinha, depois ela foi para a área externa, claro, porque ali estava sendo montada a prova do líder. E isso tudo, gente, em relação ao placar do paredão, né, só mostra pra gente que a Thelma mudou assim completamente o perfil da Thelma dentro do jogo, né? Se antes ela era vista como uma planta, até mesmo como a Flaslane chama ela, né, de planta, essa planta aí criou raízes e está muito forte. Isso é muito importante, porque a Thelma está sabendo jogar, ela faz o jogo dela, um jogo muito particular, mas ela está sabendo jogar e essa porcentagem nessa votação mostra isso assim claramente, né? O Babu, que já vem aí sendo metralhado por uma série de paredões, o Babu que já voltou para o paredão, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas o Babu também tem grandes chances de ser um dos favoritos da final do BBB 20. Isso é muito importante porque consolida um outro tipo de perfil de jogador, né? Ainda que o Babu tenha muitos erros, tenha uma trajetória assim de bastante confusão, né? Bastante difícil lidar com o Babu dentro do confinamento, mas o pessoal aqui fora tá fazendo uma leitura bem diferente do que a leitura do pessoal lá dentro. Então, a gente precisa aí aguardar as próximas semanas, né? Os próximos dias, na verdade, pra gente poder saber quem vai ser eliminado. Aliás, falando já, deixando a eliminação da Gabi um pouco de lado, assim que ela saiu da casa, imediatamente foi anunciada a prova do líder. Essa prova do líder consistia num brejo, né, que foi montado ali no gramado, onde os participantes tinham que jogar alguns sapinhos de pelúcia e acertar a vitória régia. Quem fizesse o maior número de pontos já se tornava líder. A Thelma, que foi logo das primeiras jogadoras, né,
ela fez 80 pontos e ficou na liderança o tempo todo. Isso foi muito importante, na liderança do jogo, né, da prova. E a Thelma, claro, depois do final dessa prova, foi consagrada líder. Foi muito emocionante porque ela tinha acabado de sair do paredão e imediatamente já se tornou líder. Então isso, assim, traz um novo gás para ela, que, como eu disse, é uma jogadora que está se revelando de uma forma, assim, muito mais forte, muito surpreendente. Bom, na hora lá na sala, foi todo mundo pra sala, e aí na hora lá da conversa, né, na hora da votação, a Thelma, líder, acabou indicando pro paredão logo, sem sombra de dúvidas, a Fly, que já tinha colocado, a Fly que na semana passada foi líder, tinha colocado a Thelma no paredão, então a Thelma respondeu, né, devolveu essa indicação, e a Flyslane muito apimentada, muito temperada, muito com a resposta na ponta da língua, muito afiada, imediatamente retrucou a Thelma, que manteve a sua postura, enfim, ficou tudo muito bom, mas eu acredito que a Fly agora seja o novo Prior, viu? Ela tá fazendo de tudo para poder fazer um jogo assim com um pouco mais de tirania, com um pouco mais de um toque de vilã. Não sei se isso vai ser uma jogada muito boa para Flyslane não, viu? Bom, e aí a casa se dividiu em 2 grupos e um grupo acabou votando para o paredão, acabou indicando a Marcela, e o outro grupo acabou indicando o Babu novamente. Então a gente já começa a semana nessa adrenalina, nesse pique. Na terça-feira vai ter eliminação, ou seja, vai sair mais um. A gente não tem ainda um parcial, né, da votação, mas a gente sabe que não vai ser muito difícil decidir entre Flyslane, Marcela e Babu, viu? Eu acho que o telespectador, o público que assiste os jogadores, eles já estão assim com as suas opiniões formadas, e isso é muito importante. Agora, e você que está assistindo a gente, você que está começando essa semana aqui com 5 minutos de fama, quem você acha que vai sair nesta terça-feira? Olha, se a passagem do Felipe Prior pela casa do BBB já foi muito polêmica, aqui fora essa polêmica continua. Só que são polêmicas da vida real que tem um outro tipo de peso. Nessa semana, a revista Marie Claire publicou uma matéria onde acusa o Felipe Prior, onde 3 mulheres, né, acusam o Felipe Prior de estupro. Na verdade, 2 mulheres confirmam o estupro e uma mulher disse que foi quase estuprada. Tudo com depoimentos, tudo com uma matéria bem completa. Vocês podem até acessar o site da Marie Claire para ler todas as informações com detalhes. A gente não trouxe todos os detalhes aqui para o nosso programa. Primeiro que o nosso programa agora, por conta do novo coronavírus, dessas mudanças todas, a gente está com ele mais curtinho. E depois que são muitas informações e bem detalhadas, que eu acho que vale a pena você acessar o site da revista Marie Claire para poder saber, se aprofundar um pouco mais. Bom, essas acusações desses estupros, elas aconteceram entre 2014 e 2018. Então, segundo essas mulheres, durante esse período é que o Prior realizou, né, esses atos e tudo mais. E esses atos, eles aconteceram durante os Jogos Universitários em São Paulo, de uma faculdade em São Paulo, e a comissão desses jogos, né, ela enviou um comunicado para a própria revista Marie Claire, confirmando que o Prior, na época, em 2018, ele foi afastado do evento esportivo, né, depois de uma denúncia de assédio, mas essa comissão, ela não sabia que havia sido um estupro, que havia se consolidado o ato do estupro, né? Isso segundo as informações da revista Marie Claire. Bom, isso tudo causou maior confusão nessa semana nas redes sociais, porque juntou a eliminação do Prior com essas informações todas, e as mulheres que guardaram isso durante tanto tempo trouxeram à tona essas informações agora que estão sendo apuradas, estão sendo investigadas, óbvio, né, por se tratar de um assunto bem delicado, de uma acusação de crime sexual. Mas olha, o Felipe Prior, ele no primeiro momento ele se manteve no silêncio, né? Não falou nada, mas ele resolveu ir até as redes sociais e falar e dar a sua versão e explicar para o público dele, para os fãs e para os seguidores o que de fato estava acontecendo. Bom, Brasil, vocês devem me conhecer, sou Felipe Antonazzi Prior, ex-participante do BBB 20. Ontem cheguei em casa, recebi todo o carinho dos meus fãs e da minha família, que é muito importante para mim. Eu estou muito chateado mesmo, muito chateado. Eu desconheço de todos os fatos apresentados, nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém.
Sou inocente. Sou inocente. O que me deixa mais chateado é saber que depois que eu entrei na casa, as pessoas apresentaram uma denúncia pesada contra mim. Meus advogados estão tomando todas as providências e gostaria de dizer ao público que todo o carinho que eles estão me passando está me tornando mais forte e que, para mim, isso é o principal. Minha consciência está muito tranquila. Obrigado. Como eu disse, é um assunto bem delicado e agora cabe aos órgãos responsáveis, realizarem as investigações, as devidas apurações e claro que a gente vai trazer todas as informações em relação a essa grande polêmica, em relação a tudo isso que está acontecendo com o Prior, a gente vai trazer aqui para os 5 Minutos de Fama para manter você aí do outro lado sempre muito bem informado. Olha, para a gente encerrar o programa, agora quando a gente estava gravando, a gente recebeu algumas mensagens através do WhatsApp, também pelo meu Instagram, falando sobre um comentário que o Boninho fez nas redes sociais em relação à grande final do Big Brother Brasil. A final está prevista para acontecer no dia 23 de abril, que vai cair numa quinta-feira, Os fãs, os telespectadores chegaram a pedir para que a direção da Globo estendesse um pouquinho mais, por conta da mudança de programação em relação ao novo coronavírus, tudo que está acontecendo, e pediram para empurrar um pouquinho mais o Big Brother, mas parece que a Globo não vai estender o reality, vai terminar mesmo no dia 23 de abril. Agora, o mais curioso disso tudo é que uma internauta perguntou para o Boninho sobre a festa. Como é que seria essa festa da final, que já é aquela festa tradicional, que tem sempre um convidado. A Ivete Sangalo já tinha se oferecido para cantar nessa festa e o Boninho respondeu o seguinte: ele falou que a comemoração vai acontecer sim, mas cada um na sua casa. Ele foi bem direto, como sempre ele é, e talvez isso seja aí uma das medidas da Globo para não gerar aglomeração de pessoas, uma vez que a final do Big Brother Brasil envolve muitos profissionais por trás das câmeras, também tem aquela coisa da plateia, enfim, acho que nada disso esse ano vai acontecer, vai ser tudo bem diferente, como esse ano já está sendo bem diferente num monte de coisa. A final do BBB, acho que vai seguir esse mesmo rumo. E os participantes, como acontece tradicionalmente, os participantes dessa edição, da 20ª edição, eles também podem não se encontrar na final. Então, de repente, a final vai acontecer mesmo só com os finalistas, com o Thiago Leifert, e talvez um show virtual. Ainda não tem nada certo, nenhuma informação confirmada. Aliás, os shows virtuais estão funcionando muito bem nas festas, uma iniciativa muito, muito inteligente da produção do programa, que não substitui, claro, a presença física dos artistas, mas não deixa também o programa perder o ritmo, perder a empolgação. Então, a gente fica aguardando novas decisões, novos pronunciamentos do Boninho em relação à final do Big Brother Brasil. Bom, os 5 Minutos de Fama especial BBB dessa semana vai ficando por aqui. Aliás, a gente vai voltar na quarta-feira, com o nosso eliminado da semana, E eu espero trazer outras informações para vocês também dessa reta final aí do reality que movimenta todas as redes sociais. E agora que tem muitas pessoas, em quarentena, tá todo mundo em casa assistindo, o programa tá ganhando uma força e um dinamismo assim incrível. Então, não se esqueça, a gente tem um encontro marcado nesta quarta-feira aqui no Conteúdo Liberado Play com mais um 5 Minutos de Fama. A gente se vê!